A SOSACI é uma sigla, né? É a Sociedade dos Observadores de Saci. Ela foi criada em 2003 por um grupo de amigos que estavam incomodados com na época, né? E até hoje, a crescente manifestação em torno de Halloween, etc. Esse incômodo nasceu porque era um grupo de pessoas que sempre se dedicou ao estudo da mitologia brasileira e da cultura popular de maneira geral, né? E naquela época, 2003, julho, nos reunimos, não aqui em São Paulo, mas num local mais apropriado, e esse local foi São Luís do Paraitinga. E para discutir a criação de um movimento, não seria uma associação formal como ela é hoje, né? Seria um movimento para desenvolver estudos e divulgar a mitologia e cultura popular brasileira. O nome Sociedade dos Observadores de Saci também é em decorrência de uma outra sociedade que existe, né? A Sociedade dos Observadores de Pássaros. Então isso nos ajudou a dar o nome e criar a sigla, né? SOSACI. E a razão desse incômodo é porque a mitologia brasileira, de maneira geral, ela é muito rica, né? E a gente tem pessoal que estuda, que vê a história do Brasil, etc. E uma das coisas que se descobriu foi que todo colonizador, quando chega no povo a ser colonizado, a primeira coisa que se faz é destruir toda a imaginação, todo o imaginário da população local. E isso foi feito aqui no Brasil, porque os mitos brasileiros, todos eles têm origem indígena. Então era muito interessante tirar essa ideia para impor a ideia do colonizador, evidentemente. E um dos mitos mais populares, mais conhecidos aqui, entre os tupi, né, era o Saci, que não tinha a figura que ele tem hoje, um negrinho de uma perna só, que fazia traquinagem. Era um curumim, um índio, uma criança, que fazia as mesmas coisas que o Saci faz hoje, ou como ele ficou conhecido, né, que faz traquinagens, etc. Só que ele se tornou negro quando os negros sendo escravizados aqui no Brasil assumiram esse mito como seu também. Então ele é muito importante para nós, por isso ele tem a origem indígena. Como origem indígena, todos os mitos brasileiros, eles são defensores da natureza. E além disso, ele tem as características do povo brasileiro, que é ser indígena, o negro, que passou da formação do povo brasileiro, e o branco também, representado aí pelo gorro vermelho, né? Que antigamente se chamava na Roma antiga, era o piléu romano, indicativo de escravo livre. E assim, esse grupo era um grupo de 12, 13 pessoas, lá em São Luís do Paraitinga, que criou essa sociedade que seria um movimento, não uma organização, uma associação como é hoje, formalizada, com estatuto, registrado em cartório e tudo mais. E assim nasceu a SOSACI. A finalidade principal era essa, é o estudo e a divulgação da mitologia e da cultura popular de maneira geral. E esse é o trabalho que a SOSACI realiza durante esses 13 anos de existência, né? Digo 13 anos porque é a 13ª festa do Saci, que acontece sempre no dia 31 de outubro. E o dia 31 de outubro não é por acaso, ele foi escolhido porque, como eu disse de início, havia principalmente aqui em São Paulo a crescente manifestação em torno do Halloween. E nós vimos, como eu tive a oportunidade de ver em São Luís do Paraitinga, visitando escolas da zona rural, vejam bem, escola da zona rural, onde professores e diretores da escola preparando a comemoração do dia do Halloween. E aquilo ficou muito estranho. Quando eu mesmo perguntava às crianças, né, o que era Halloween, é festa da bruxa, mas sim, mas o que é? E as crianças não sabiam o que era aquilo.
E como essas crianças, muitos outros brasileiros que comemoram o dia do Halloween não sabem o que é Halloween. Inclusive nós mesmos procuramos explicar o que é Halloween na sua origem, não como ele é hoje, que se transformou numa festa comercial, etc. e tal. O Halloween ele teve uma origem séria e tem uma coisa muito séria. E isso nós temos também a oportunidade de explicar a crianças que não sabem o que é Halloween, mas comemoram, porque são levadas a isso, né? O que é Halloween e por que Halloween? Por que não o Saci, o Curupira, a Iara, o Boitatá, etc. Então o nosso trabalho é esse, estudar e divulgar os mitos e a mitologia brasileira. A Sosaci foi criada em São Luís do Paraitinga, uma cidade que fica a 270 quilômetros aqui de São Paulo. E por que São Luís do Paraitinga? Porque é uma cidade que seria, hoje já está um tanto diferente, mas na época a gente dizia o último reduto caipira no estado de São Paulo. E um local propício para criar essa associação. Ou esse movimento, né? Porque lá já existia pessoas que acreditam e defendem e divulgam os mitos brasileiros, né? Pouco antes, alguns anos antes, havia lá houve uma onda de que lá é que existia lobisomem, depois isso parou e passou a ser mais divulgado noutra cidade aqui de São Paulo, no interior de São Paulo, Joanésia, se não me engano. E então, São Luís do Paraitinga foi a primeira cidade onde nos reunimos e criamos a associação. Logo no primeiro ano de existência da Sosaci, os vereadores locais, se não me engano, 4 vereadores, já fizeram um projeto, apresentaram na Câmara um projeto de criação do Dia do Saci no município de São Luís do Paraitinga. E, seguindo a isso, logo depois veio o município de São Paulo, a capital, criando o dia 31 como o Dia do Saci. E logo após, o estado de São Paulo também criou o Dia do Saci no estado de São Paulo, a ser comemorado em São Luís do Paraitinga. E, na sequência, várias outras cidades, né, como Uberaba, Fortaleza, Vitória, várias outras cidades do interior de São Paulo, principalmente, criaram o dia 31 como o Dia do Saci. Houve também projetos de criação do Dia Nacional do Saci, mas esses projetos chegaram na Câmara, até na Comissão de Constituição e Justiça, mas não passou. Na época era o deputado Aldo Rebelo que apresentou junto com um outro projeto que tinha. Mas não passou, não seguiu adiante. Acho que não era conveniente na época. E qual é o nosso trabalho? Repetindo, o nosso trabalho é esse: estudar e divulgar a mitologia e cultura popular, porque envolve tudo. Quando eu falo mitologia brasileira, a gente até evita de usar o termo brasileiro, porque esse termo foi muito usado no início da colônia brasileira, porque em todo lugar, praticamente no mundo, o sufixo eiro, eira, significa um trabalho, representa um trabalho, é o trabalhador daquela coisa. Por exemplo, no Brasil, o brasileiro era o português que vinha para cá explorar o pau-brasil. Explorar no sentido de captar e comercializar a madeira do pau-brasil. Então, ele era o brasileiro. Há um autor, um estudioso da cultura brasileira, que usa o termo brasílico ou brasílica. Daí nós utilizamos também, várias vezes, o termo mitologia brasílica, porque esse significa realmente a expressão do território brasileiro e não do trabalhador de alguma coisa, né? Existe também aqui, por exemplo, Campinas. Campinas tem muita gente que fala campineiro, mas campineiro é o trabalhador da Campina, alguma coisa por aí. Há grupos em Campinas mesmo que designam o povo de Campinas como campinense, que seria o mais correto, né? Todos os povos
de todo o Brasil ou do mundo inteiro. Ah, tem o mineiro também, que designa o trabalhador da mina. Deveria ser outra designação do povo mineiro, mas ficou assim. E a gente conhece essa designação do povo como eiro, mas não é o mais correto, vamos dizer. A televisão, eu acredito que seja o veículo principal, porque ele é o mais usado para se divulgar. Qualquer manifestação, qualquer evento é divulgado muito mais pela televisão, porque é de um alcance muito grande. O rádio também, mas o rádio está ficando esquecido. E então eu acho que a televisão brasileira deveria, sim, divulgar mais nossas coisas, né? Por quê? Porque eu tive a oportunidade de ver, como eu contei aí, de uma escola do interior, da zona rural de São Luís de Paraitinga, as crianças se envolvendo em atividades que não têm nada a ver com a sua cultura, o dia do Halloween, no dia 31 de outubro. Tivemos oportunidade também de fazer, a gente faz palestras, faz exposições, diversas atividades no sentido de divulgar e discutir mesmo, né, a cultura brasileira e a mitologia, principalmente. E a televisão, eu acho que pode realmente divulgar muito mais, ela tem um alcance muito grande, em divulgar principalmente para as crianças no Brasil, crianças e os jovens, aquilo que nos pertence, que muitas vezes essa população, nessa faixa etária, não consegue, ela perde o sentido, né? E aí perde a sua identidade, não sabe contar a história de sua nação, de sua vida, enfim. Eu me lembro, eu era criança e admirava muito os programas de rádio. Na época não existia televisão ainda. Então eu me lembro de programas de rádio, novelas, né, para crianças e jovens. Uma delas eu me lembro muito bem, que era o Jerônimo, o Herói do Sertão, isso na rádio. E eu ficava impressionado de ouvir e eu via a cena. E isso para mim era uma grande coisa e acredito que para toda criança, todo jovem, era muito importante as novelas juvenis no rádio, porque tinha uma sonoplastia, uma coisa fantástica. Então a criança tinha a oportunidade de criar a cena de acordo com o que ela ouvia. Isso era muito rico, eu acredito. Hoje em dia, na televisão, apesar de ser um meio de grande alcance, está tudo pronto. Ela vê a imagem, aquilo, e não tem que imaginar. Ao passo que no rádio se permitia, né, a imaginação do ouvinte. Isso era muito bom. Ah, e outra coisa, no rádio tinha, como eu disse, Jerônimo, o Herói do Sertão, onde se divulgava histórias do Brasil, as histórias do meio rural brasileiro. Tinha o Moleque Saci nesse programa. Tinha também outros que imitavam os heróis da época, né? O Capitão Atlas e coisas assim do tipo. E era muito interessante. Eu sou da época do gibi, ainda era chamado gibi. Hoje a história, em geral, é a história em quadrinhos, né? E me lembro quando eu acho que foi um concurso de matemática, aí eu participei desse concurso de matemática e ganhei como prêmio um almanaque do Tico-Tico, só coisa antiga, né? E lá tinha a Moleque Saci, se não me engano, tinha desenhos ilustração do Ziraldo, Moleque Saci, coisa assim, se não me engano. E era muito bom, tudo isso. Então, voltando ao papel da televisão na divulgação da cultura brasileira, de maneira geral, eu acho muito importante e é uma coisa que deveria ser feito. Essa é a minha opinião. O Monteiro Lobato foi o maior divulgador, eu diria, de alguns mitos, né? Principalmente do Saci. Ele foi um grande divulgador. Tem pessoas, inclusive, que acham que o Saci foi criado pelo Monteiro Lobato. Na realidade, ele foi apenas um divulgador. E o que se vê na televisão, surgiu o Sítio do Pica-Pau Amarelo, né? Que foi uma adaptação para a televisão.
e que existe até hoje essa divulgação. E através do sítio do Pica-Pau Amarelo é que muita gente passou a ouvir falar do Saci, pelo menos, e daquelas coisas da nossa vida rural, né? Halloween caipira, eu já vi isso numa matéria, em algum lugar eu ouvi falar em Halloween caipira, talvez até, não me lembro de ter ouvido falar na televisão, mas é uma coisa que nós não aceitamos essa denominação, Halloween caipira. Por quê? Porque não é Halloween. Nós estamos divulgando a mitologia e a cultura brasileira. Não tem nada a ver com Halloween. A ideia do Halloween, como ele é hoje, as brincadeiras, a distribuição de doce para as crianças, é uma coisa, inclusive, adaptada, porque o Halloween, na sua origem, ele não tem nada a ver com isso. Depois que ele foi levado, transportado para os Estados Unidos, é que ele se transformou numa comemoração, de certa forma, comercial, não é? É uma das comemorações lá nos Estados Unidos, onde existe um movimento maior de recursos, se não me engano, depois do Dia das Mães, do Natal, coisa do tipo. Ou Dia da Ação de Graças, talvez. E então eu não vejo uma ligação entre Halloween e vamos chamar de cultura caipira, não tem muito a ver. E nós não queremos que haja essa ligação de cultura caipira, não vejo por quê. A televisão, rádio também, e a imprensa escrita aqui em São Paulo, principalmente, ela tem feito uma cobertura bem grande das nossas atividades. Já em 2003, quando nós criamos a associação, né, fizemos uma primeira, vamos chamar de festa, e aí foi festa mesmo, foi em setembro, foi antes de outubro, do dia 31 de outubro. A primeira festa do Saci não seria o dia 31 de outubro de 2003. Houve um evento que nós fizemos lá em São Luís do Paraitinga, que nós chamamos o Grito do Saci. Isto em alusão à Semana da Independência, porque foi exatamente no dia 7 de setembro de 2003. E nesse evento, nós fomos surpreendidos com a cobertura que a imprensa, de maneira geral, deu ao movimento. Claro que fizemos alguma divulgação lá na região, Taubaté, etc. Tínhamos no grupo um colega que trabalhava, acho que no Estadão, se não me engano. E isso ajudou a divulgar, inclusive havia uma certa dúvida, onde é que nós vamos divulgar isso, em qual meio de comunicação. E aí resolvemos divulgar no Estadão, por quê? Porque o Monteiro Lobato trabalhava no Estadão quando ele começou com a divulgação do Saci, principalmente. Ele fez um inquérito, inclusive eu tenho uma reprodução facsímile desse livro. Ele deu o nome de Um Inquérito, Saci, Um Inquérito. E ele solicitou aos leitores do Estadinho para que escrevessem história, como é que os leitores viam o Saci em suas regiões. E ele recebeu montanhas de cartas, de informes sobre a existência e a visão do Saci que cada leitor tinha na época. Então ele fez esse livro, o inquérito, o resultado de um inquérito, Saci, se não me engano. E sobre a divulgação desse movimento da Saci, então já iniciou lá em setembro de 2003. E em outubro fizemos também a festa, aí sim, a primeira festa do Saci. E sempre houve uma cobertura boa por parte da imprensa, de maneira geral, né? Mas no Brasil todo, quem tem o sinal das emissoras aqui de São Paulo, e hoje em dia com TV a cabo e todo mundo vendo determinadas emissoras e repetidoras, né, de emissoras daqui, tem a oportunidade de saber disso. Mas eu acho que isso poderia ser muito maior. Digo isso por quê?
porque existem muitos municípios onde existe o Dia do Saci como o dia 31 de outubro, isso oficialmente, decretos criando esse Dia do Saci. A Sosaci tem cerca de 1.200 e poucos associados no Brasil e fora do Brasil também. E desse número de associados, em muitos estados ou municípios, se faz comemorações do Dia do Saci. E então, acredito que, eu tenho certeza, no Ceará, em Fortaleza, por exemplo, existe a comemoração do Dia do Saci. Em outros estados, nós tivemos em Santa Catarina, uma vez que teve lá, por parte da Universidade Federal lá de Santa Catarina, a comemoração do Dia do Saci, junto com uma coisa também que é muito interessante, muita gente não conhece. As bruxas da ilha de Santa Catarina, Florianópolis, é uma coisa muito nossa, brasileira. E isso foi trazido pelos portugueses açorianos quando vieram para Santa Catarina, para Florianópolis especificamente. Então é uma história muito interessante de bruxas, que não são aquelas bruxas com vassoura e verruga no nariz. São as bruxas, umas mulheres comuns como qualquer outra, mas que têm a capacidade e o poder de fazer coisas muito interessantes. Eu tenho até uma série que foi gravada e eu tenho os vídeos, isso em videocassete. Eu gostaria até de passar, ou talvez adquirir o programa, porque é muito interessante, As Bruxas de Santa Catarina. E essas coisas eu acho que deveriam ser divulgadas mais pela televisão, pelo alcance que tem, porque as pessoas, eu fico, de certa forma, triste em ver amigos, conhecidos e outras pessoas no Brasil que desconhecem coisas interessantes nossas, da nossa cultura, e passam a divulgar e conhecer coisas de outra cultura. Não existe aí nenhuma xenofobia, porque nós sempre atuamos de maneira que exista, de forma que exista uma troca de culturas. Tivemos oportunidade de ver e fazer isso também, né? Porque tem que haver essa mão dupla, né? As pessoas no mundo inteiro conhecer as culturas locais, regionais e mostrar a sua cultura. Esse que seria o ideal, para conhecer e falar com conhecimento das culturas que existem, não simplesmente estar replicando, repetindo coisas que existem de forma, inclusive, fragmentada, mal informada sobre determinadas coisas de outras culturas. A nossa música, a nossa dança, a nossa culinária, tudo isso são coisas muito interessantes que muitos estrangeiros têm interesse em conhecer. Eu tenho um exemplo, tem um grupo que chama-se Quarteto Pererê. É um grupo musical, né, instrumental, que teve a oportunidade de ir à Holanda. E lá eles fizeram apresentações das músicas. Basicamente, eles têm como fonte de inspiração Villa-Lobos. E fizeram apresentações na Holanda e levaram algumas camisetas para distribuir ou vender lá. E o alcance foi tão grande que um dos componentes, ou os componentes do grupo, tiveram que tirar a camiseta do corpo para vender, porque todos queriam aquela camiseta e gostaram muitíssimo da apresentação musical que foi feita. Tanto que temos associados na Holanda, temos associados na Espanha, temos associado no Peru, no Equador, na Argentina eu acho que tem também, por aí vai. Então, existe um interesse muito grande por parte de outros povos na cultura brasileira e porque nós, brasileiros, não divulgamos essa coisa. Então, eu acho que tem aí um grande papel para a televisão.